Vamos ler Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, texto. Hoje fiquei com vontade de falar esse assunto. Eu vou abrir nessa Bíblia aqui, que ela é uma Bíblia na versão corrigida. Capítulo 5, versículo 12. A partir do 12. Não, irmãos, a partir do versículo 1, desculpa. Mateus 5, 1 ao 12, na verdade. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram ou que viveram antes de vós. Esse é o texto da nossa aula hoje. O que é importante? Esse texto aqui, eu tive a oportunidade exatamente de ir exatamente no lugar onde Jesus falou esse sermão lá em Israel. O Monte das Bem-aventuranças é próximo ao Mar da Galileia. E Jesus falou para uma multidão grande ali. Importante que aonde o Senhor Jesus estava, sempre uma multidão o acompanhava. Uns iam para ver o pão ser multiplicado, outros para serem curados de qualquer mal, outros para serem libertos. Em toda a trajetória da Bíblia, parece que tem um caso atípico, que é o de Zaqueu. Zaqueu ele procurou Jesus e ele só queria vê-lo. O que você quer, Zaqueu? Eu quero vê-lo. Aí Jesus o surpreende dizendo: hoje eu vou pousar na tua casa. É interessante a gente ter esse perfil. Quantas vezes a gente já dobra o nosso joelho pedindo algo, né? Oh Deus, me dá isso, me cura disso. Que tal se a gente agradecesse pelo que já temos? Deus te deu vida, você está vivo, almoçou hoje, jantou, e se não jantou, vai jantar. Deus deu tudo isso, então já é um motivo para dizer: Pai, hoje eu quero só dizer muito obrigado. E quando a gente pratica a gratidão, automaticamente a bênção vem para a gente. É impossível você ser grato a Deus e não ser alvo dos cuidados de Deus. A partir do momento que nós cuidamos da gratidão a Deus, quantas pessoas morrem, né? Do nada. E a gente está vivo, graças a Deus, né? Então, isso é motivo da gente levantar as mãos para os céus e agradecê-lo. Aqui o Senhor Jesus, a palavra de Deus disse que
Jesus, vendo a multidão, ele sobe a um monte, isso aqui é o monte das bem-aventuranças, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Por que os discípulos? É porque os discípulos eram os mais próximos de Jesus. E Jesus, então, o que ele faz? Ele abre a sua boca e os ensinava dizendo, e ele começa aqui, é o ponto de partida para a aula de hoje: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É importante a gente entender que pobre de espírito aqui não é uma pessoa desprovida de conhecimento, da mente tapada, não é. Pobre de espírito aqui é uma pessoa genuinamente penitente, é uma pessoa que não confia em si mesma, ela abre mão de confiar em si mesma para confiar em Jesus. A Bíblia diz que os pobres de espírito é uma pessoa que não tem maldade em si. Já viu que a maldade, ela persegue até as crianças? De repente uma criança, ela tenta enfrentar um adulto, é ou não é? Por quê? Porque a maldade, ela está presente na vida das pessoas. Quando a Bíblia diz que está falando aqui do pobre de espírito aqui, ele está falando exatamente de alguém profundamente sensível à dor do próximo, ao problema do próximo. Já viu que tem pessoas que ela não está nem aí para o clamor das pessoas que estão à sua volta? Se a gente olhar, Salomão, ele disse que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Eu acho interessante, no episódio ali do cego Bartimeu, quando ele estava clamando à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele gritava. E os próprios seguidores de Cristo chegaram lá de cego: cale a boca, você está incomodando o mestre. Irmão, basta você clamar de verdade, a pessoa certa, com sinceridade, que alguém vai tentar calar você, alguém vai lutar contra você. Às vezes, no momento da sua dor, alguém não foi lá visitar você, orar por você, mandar uma mensagem de oração, dizendo: eu estou orando por você. Mas talvez no momento da sua dúvida, essa pessoa foi tentar desencaminhar você, tirar você do caminho. O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, ele disse assim, Paulo, nos seus ensinamentos aos Gálatas, ele falou que vocês que são espirituais, quando vê um irmão fora do caminho, encaminhai o tal, olhando por ti mesmo. Isso reporta que parece que o mundo é uma gangorra. Quem está embaixo, quando subir, quem está em alta vai ter que descer. Então é necessário a gente ser bem cuidadosos uns com os outros, cuidar uns dos outros. A palavra do Senhor diz no próximo verso aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu me lembro que o Senhor Jesus, ele participa de um cortejo fúnebre do filho da viúva de Naim. Os irmãos podem lembrar disso.
e vê-se uma multidão chorando. Uma mãe que já não tinha, uma mulher que já não tinha marido e agora perde o seu filho. E no funeral Jesus chega. Os judeus faziam funeral judaico não é muito, o séquito não é muito grande, quer dizer, o acompanhamento não é muito grande, porque eles ainda tinham a questão da pessoa ficar cerimonialmente impura ao estar num velório. E Jesus chega e ele quebra o protocolo, porque Jesus chega e toca no esquife, a maca que ia sendo conduzida ao morto. E ele olha para a mãe do garoto, do moço que tinha falecido, e disse: mulher, não chores. Parecia ser deselegante para qualquer pessoa chegar num velório e falar para alguém da família, disse: por que estás chorando? Não chore. Só que Jesus não apenas pediu para não chorar, ele ressuscita o morto. Aqui o texto está dizendo que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Alguns momentos das nossas vidas podem ser que eles sejam marcados pelo choro da dor, das perseguições. Mas algum momento a gente pode chorar de alegria na presença de Deus. Isso não é tristeza. A Bíblia diz que os que choram serão consolados. Vai ter consolo de Deus para a vida desta pessoa. Mas aqui nós ainda temos: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Quem são os mansos? São pessoas equilibradas, pessoas que, mesmo quando são coagidas, elas medem as palavras, não falam o que vem na boca. Você não escuta xingamento da boca desta pessoa. Eu me lembro que Daniel, alguém procurou contra ele na lei do seu Deus, porque Daniel não era um homem de palavrões, Daniel não era um homem de xingamento, Daniel era alguém que andava na presença de Deus e vigiava, uma pessoa equilibrada, uma pessoa cuidadosa. E por causa disso, a Bíblia diz que eles quiseram intentar contra Daniel. E o que eles fizeram? Procuraram na lei do seu Deus para achar uma brecha, porque Daniel, ao invés de falar da vida alheia, ao invés de tocar na dignidade de alguém, ele orava 3 vezes por dia, com as mãos levantadas para as bandas de Jerusalém. Daniel era um homem de uma integridade tão grande, que um dia o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim: Daniel, tu és um homem desejado, pessoa fiel quanto você, os céus quer lá. Daniel tinha um perfil totalmente extraordinário, homem equilibrado, bem-aventurados mansos. Uma pessoa mansa, mesmo quando ela está sendo cutucada por alguém, coagida por alguém, ela mantém a vibe do equilíbrio. Não é fácil, porque o ser humano não tem sangue de barata, né? Às vezes, quando as pessoas nos cutucam, automaticamente a gente sente, e a gente quer revidar. E a ofensa, a palavra ofensa no grego é isca. Quando uma pessoa te faz o mal e você devolve o mal, são 2 pessoas más. Mas se a pessoa te faz o mal e você devolve o bem, aí é uma pessoa má e uma pessoa boa. Então é interessante, quando você morde a isca, você se equipara à pessoa que lhe ofendeu. Por isso que Jesus ensinou a perdoar.
se a gente quer ser parecido com Jesus, a gente precisa perdoar. Tem alguém? Desça da cruz se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. Sabe o que Jesus falava? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Será que se eu quero reproduzir o caráter de Cristo, a postura de Cristo, eu tenho que me comportar como ele se comportou? A outra informação aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se a gente quer alcançar misericórdia, temos que ser misericordiosos. Se você não pratica misericórdia, por que espera que os outros pratiquem com você? O que é misericórdia? Misericórdia é abraçar com o coração, mesmo quando a pessoa está empurrando você. Já tentou abraçar alguém quando você sente que a pessoa não quer você ali? É abraçar com o coração. É tanto que a palavra misericórdia é misericordias, é ser cordial, é abraçar com o coração. Na misericórdia, Deus deixa de dar o juízo e a punição que nós merecemos receber, talvez para nos abraçar com o coração. Olha o quanto Deus é maravilhoso. Lembra lá quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, que ele voltou para casa, o pai foi encontrar no caminho, porque se um funcionário encontrasse antes do que o pai de família, aquele jovem, ele poderia ser morto, apedrejado por qualquer funcionário, porque ele quebrou a honra do pai. Mas você sabe o que aconteceu? Ninguém vai ver você antes do Pai. Vou falar de novo para você entender. Antes que qualquer pessoa veja você, o Pai já está te vendo, já está olhando para você, porque o Pai não perde você de vista. A Bíblia diz lá no Salmo 101, 6, diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que andem comigo, o que pratica um caminho reto, esse me servirá. Deus está de olho em você, assim como o pai de família estava de olho. O filho mais velho não aceitou o pai perdoá-lo, mas o pai sai lá fora, assim como ele foi lá fora buscar o pródigo que estava chegando, ele foi lá fora tratar com o filho mais velho que estava emburrado. Então ele disse para ele, que tem filho que não aceita o pai perdoar nem o irmão. Irmão, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual melhor, a fim de que nós não tomamos como base o princípio desse filho mais velho. Aí o pai sai lá fora e fala assim, aí ele já joga na cara do pai: eu estou há tanto tempo contigo e nunca me deste um cabrito. Este teu filho, quando ele diz este teu filho, ele está dizendo para o pai, nem é meu irmão, desperdiçou tudo e o senhor nunca me deu um cabrito. O que o pai falou? Você não tem só um cabrito aqui, tudo é seu, aleluia. E essa acusação era injusta, porque a Bíblia diz que o pai de família repartiu por eles dois a herança. Então ele não estava sendo justo com o pai de família. Ele falou: meu filho, era justo alegrarmos com o seu irmão, porque ele estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Se eu quero saber, irmão, você sabe qual é o maior problema? Eu até estou escrevendo uma mensagem nesse quesito. O problema do nosso pecado, escute isso, irmãos,
O problema do nosso pecado foi resolvido na cruz por Jesus. Ele nos perdoou. Qual que é o problema hoje? É manter-se fora do pecado. Porque hoje, se tem uma pessoa falando mal de alguém, nós somos quase que convocados pelo mundo espiritual para falar também. Se tem alguma pessoa agindo errado, a gente quer quase justificar o direito. E se eu estou certo, o irmão está errado, aí parece que eu tenho o direito de julgá-lo porque ele está errado. Deixa eu te falar, não é teu servo, é servo de Jesus. Larga a mão de querer julgar o teu irmão. Você não é juiz. Nós somos participantes do mesmo corpo. Nós somos servos do mesmo Deus. Nós servimos o mesmo Senhor. E quando ele está dizendo aqui que os misericordiosos alcançarão misericórdia, quando é que Deus vai ter misericórdia de você? Quando você for misericordioso. Jesus contou, inclusive, uma parábola do credor incompassivo. Não sei se os irmãos já leram esse texto. Diz que um devia 500, eu não sei se era 5.000 denários, e o outro devia 50 denários. E sabe o que acontece? Esse que devia os 5.000 denários, ele chega para o Senhor e fala assim: Senhor, seja generoso comigo, tenha paciência, tenha misericórdia de mim, e eu tudo te pagarei. Aí o Senhor olha para ele e diz assim: a tua dívida está perdoada. Só que saindo dali, ele encontra aquele que devia 50, não era 5.000, era 50 diária de um ajudante, dava para pagar em menos de 2 meses, e ele então olha para ele e diz: se você me paga, eu te boto na cadeia, ou eu mando prender você, ou eu vendo seus filhos como escravo, eu tomo seus filhos como escravo. E alguém então vê ele injuriando aquele moço, e ele pedindo que ele fosse generoso com ele, no entanto ele não quis ser generoso. E alguém então vem para aquele pai de família que tinha perdoado os 5.000 denários, e fala: olha, esse moço recebeu o perdão da grande dívida, e não consegue perdoar uma minuciosa dívida. E aí então ele pega aquele moço e falou assim: servo malvado, não te perdoei toda aquela dívida, por que então que tu não perdoou o teu próximo? O que o Senhor Jesus está falando? Que a dívida que ele me perdoou é muito maior do que a que eu tenho que perdoar você. Então você está perdoado, porque ele me perdoou. Você está perdoado, irmão. Em nome de Jesus eu te perdoo. Você que ouviu isso aqui está perdoado, em nome de Jesus. Ser misericordioso é isso. A outra coisa, outro versículo aqui: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpeza do coração é santificação, é separação, é separar-se do que é imundo, do que é errado. Isso é ser limpo de coração. Aí diz que bem-aventurados limpos de coração, porque eles, vê se os irmãos estão aqui, verão a Deus. Quer saber se é santidade ou não? Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma coisa boa para nós, o que não é morar no céu, é vê-lo face a face, é poder contemplá-lo, é poder ver, é poder vê-lo. Para nós vai ser algo grandioso.
E quando a gente olha aqui, ser santo é ser separado. Agora, que nível de santidade Deus quer de nós? Deus espera de nós? Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Deus espera que você seja santo exatamente igual a Ele, do mesmo jeito. Mas ainda temos um outro verso aqui: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando o Senhor fala do pacificador, Ele está falando, Ele está dizendo para você: ei, vai ter guerra, vai ter problema, vai ter dificuldade, não vai ser um mar de rosas, o inimigo vai se levantar, você vai ter dificuldades, mas eu vou dar paz apesar da guerra. Eu vou estar com você apesar da guerra, apesar da dor, apesar dos problemas. A Bíblia diz lá no Salmo 46 que Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, põe fim à guerra. Aleluia. Lá em Gênesis, quando Deus terminou o dilúvio, Deus então, Ele põe um arco-íris no céu. Vocês já viram o arco-íris? Foi lá em Gênesis, após o dilúvio, quando Deus está botando o arco-íris, Ele está dizendo assim: acabou a guerra. Eu estou pendurando o arco aqui para não fazer guerra com você. Eu não quero guerra com você. Eu estou te dando a oportunidade de ter paz. O pacificador, ele não tem paz só para si mesmo, ele tem para os outros e para si mesmo. Quer ver um exemplo? João capítulo 8, lá vai contar a história da mulher adúltera. A mulher adúltera, ela foi apanhada em franco ato adulterando e foi levada para ser apedrejada. Quando chegou lá, alguém fala assim: Senhor, essa foi apanhada no ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está escrevendo. E alguém: mas o Senhor não falou? Moisés falou que tem que ser apedrejado. E você? Eles não estavam contra aquela mulher, eles estavam contra Jesus também. Aí Jesus levanta, olha e fala assim: se alguém não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E naquele momento ali, Jesus abaixa e começa a escrever. A Bíblia não fala o quê, mas eu imagino que Jesus estava escrevendo o nome dos acusadores. Jesus vai dar nome para aqueles que te acusam. Jesus vai escrever o nome daqueles que acusam você. Aí o mais velho olha e fala assim: rapaz, se vocês quiserem jogar pedra na mulher, joguem. Eu não vou jogar não, porque ele me conhece. Ei, deixa eu falar para você, Jesus te conhece. Não adianta você pensar que Jesus não te conhece, que Ele te conhece. Ele conhece você. A outra coisa interessante aqui: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Por que a igreja não quer mais ser perseguida? Aliás, eu não estou vendo a igreja brasileira ser perseguida. Vocês estão vendo? Não está. Desculpa, o que você está falando que é luta para você, se colocar perto de um africano, de um angolano, você vai ficar com vergonha. Tem gente nos países cortinas de ferro sofrendo martírio por causa do evangelho, e você está reclamando porque alguém fez cara feia para você?